Vamos agora à aula 3 do tema 1, por isso indicamos assim, né? Ou seja, aula 3 do tema 1. Né? Então, é isto. O tema 1 é uma introdução ao eletromagnetismo, com conceitos básicos. Né? Por isso, na aula 3, vamos falar das interações eletromagnéticas. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o fato de que tudo que existe no universo pode ser entendido a partir de 4 forças, conhecidas como força fraca, ou interações, é melhor até, força forte, força gravitacional ou força eletromagnética. 4 tipos de forças. Então, em primeiro lugar, o eletromagnetismo estuda os fenômenos que ocorrem por conta das interações eletromagnéticas. Uma das 4 interações, é curioso que esse número coincide com o número de constituintes fundamentais do nosso mundo. No universo, o número de constituintes é maior. São as partículas elementares em número de 61. Mas é muito interessante que tudo no universo pode ser entendido a partir dessas 4 interações, fracas, fortes, gravitacionais e eletromagnéticas, né? Começamos pelas interações gravitacionais. As forças gravitacionais são aquelas que se originam por conta do atributo massa. Queremos colocar isso muito em destaque. As interações gravitacionais ocorrem sempre que 2 objetos forem dotados de massa. Aí ele se atrai. É isto. Né? A força gravitacional é isto. Né? De forma que o Sol, por exemplo, como está aqui, né? O Sol, né? Ele atrai os planetas e outros objetos mais, né? Que gravitam em torno do Sol, por conta desse atributo. Os objetos que têm massa, eles conseguem interagir entre si por meio de uma força conhecida como a força gravitacional. É isso. Força resulta de atributos. Ou atributos levam a forças. É isso. A interação forte, essa é mais difícil de entender, né? Mas a interação forte, ela resulta de atributos que eu não mencionei antes, porque são os atributos dos quarks, né? Esses atributos são denominados cores. Não são as cores que a gente conhece, não, mas são as cores, né? São 3 cores, né? De forma que a interação forte, ela é responsável pela formação dos núcleos e, olha, ela consegue até mesmo vencer a força de repulsão entre os prótons. De forma que o núcleo, ele é formado por conta da interação forte. E essa, por sua vez, tem a ver com outros atributos que nós não mencionamos aqui, né? Porque esses atributos não são os atributos dos prótons e nêutrons. Os atributos são os atributos dos constituintes dos prótons e nêutrons. Muito bem, nós já falamos da massa, que pode ser medida, né, por comparação, e agora a carga elétrica. Muitas vezes, né, nós temos cargas elétricas em movimento, mas a carga elétrica
e o spin, que a gente não falou antes, né? Esses dois atributos, né, que são objeto de estudo do eletromagnetismo. Então, podemos definir o eletromagnetismo como a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem por conta desses dois atributos, a carga elétrica e o spin. Se tem carga elétrica, interage eletricamente, né? Se tem spin, interagem, poderíamos dizer, magneticamente, né? Mas, de qualquer maneira, é assim. O eletromagnetismo, portanto, é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem por conta de dois atributos dos constituintes da matéria, a saber, a carga elétrica e o spin. Temos também esses atributos chamados de cor, né? Veja, é claro que não é cor no sentido usual, mas as interações fortes ocorrem por conta dos objetos que são dotados desses atributos que são os corpos, né? Aí fica uma coisa um pouco difícil de entender, claro, no ensino médio, mas é uma introdução, né, para saberem que existem atributos que são extremamente importantes, né? E eles é quem determinam o tipo de interação do nosso mundo físico, né? Então, os objetos que têm cor, esse atributo é um nome, né? Não é isso, a cor, como a gente vê, é um nome histórico, né? Os objetos dotados desse atributo interagem entre si mediante forças fortes. Ou seja, para cada atributo, ou para cada conjunto de atributos, temos um tipo de interação ou um tipo de força, né? Claro que a interação gravitacional é aquela que nós estamos mais habituados com ela, e ela resulta desse atributo massa, né? Aqui não está bem claro, mas o que está acontecendo, né, é que nós temos aqui a superfície terrestre, de forma que esses objetos, eles caem por conta da atração gravitacional exercida pela Terra, né, de forma que ele cai em direção ao centro da Terra. Mas é claro que nessa aproximação da Terra plana, né, ele cai perpendicularmente à superfície da Terra plana. Claro que a força-peso é apenas uma das formas da interação gravitacional, né? Temos ainda as interações eletromagnéticas que serão objeto de estudo, né, da nossa disciplina, né? E essas interações ocorrem por conta de dois atributos. Esses atributos é que dão origem às forças elétricas e às forças magnéticas. Já falamos desses atributos, a carga elétrica e o spin. Então, a interação forte, ela é responsável pela formação dos núcleos e formação de outras partículas, mas a gente não vai mencionar isso, porque já é um pouco demais, né? Estamos indo longe demais até para o ensino médio, né? Mas, só para lembrar, né, temos ainda um outro tipo de interação fraca, né? E a interação fraca, ela realmente é difícil de entender. É a força ou interação demolidora, porque quando ela age, o sistema muda radicalmente, né? Por exemplo, aqui temos o decaimento beta, né, do nêutron, que dá lugar a um elétron, essa é uma coisa bem curiosa, a um próton, que está aqui, e a um neutrino do elétron, um antineutrino do elétron. De forma que, veja só, este nêutron aqui desapareceu, dando lugar a três partículas, o próton, o elétron e o nêutron. E agora eu tenho uma transmutação dos elementos. Esse nêutron agora se transformou
num próton. Tem um outro elemento, não é mais aquele, não é mais aquele. É o resultado das interações fracas, né? Também a gente sabe hoje, agora é informação a mais, né? É que todas as interações, todas as forças, né, no nível mais elementar, resultam da troca de partículas. No caso das interações eletromagnéticas, se trata da troca de fótons. Olha só, aqui eu tenho uma interação entre dois elétrons. Como é que isto ocorre? Um elétron emite um fóton, o outro elétron absorve o fóton. E, ao absorvê-lo, ele sai numa outra direção. Então, é muito curioso, porque as interações eletromagnéticas poderiam ser definidas assim. As interações tais que o agente responsável por elas seja o fóton, ou seja, são os fenômenos nos quais temos a absorção de um fóton, a emissão de um fóton e também a troca de fótons, né? Então, o eletromagnetismo pode ser definido assim também.